Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo na página 55 da apostila. Nós já conversamos sobre os termômetros, os tipos de termômetros mais comuns, né, que são os termômetros de álcool e o termômetro clínico, quais são os objetivos de cada um, né, e as limitações, por exemplo, o termômetro de mercúrio, né, o mercúrio é uma substância tóxica, então ele foi proibido de ser comercializado, né, nós conversamos isso na aula passada, tá bem? Agora nós vamos partir para um conteúdo, né, que fala sobre as escalas termométricas, tá? Então acompanhe comigo aqui no slide sobre as escalas termométricas. Há várias unidades de medida de temperatura. Então, da mesma forma que tem unidades de medida de comprimento, por exemplo, pode ser metro, centímetro, quilômetro, medidas de unidade de volume, pode ser litros, mililitros, metros cúbicos, tá? Também tem diferentes unidades de medida de temperatura, tá bom? Então, se dá um nome de escala termométrica ao conjunto de valores numéricos no qual cada valor corresponde ou está associado a uma temperatura. Tá? Então, o conjunto desses valores que correspondem a temperaturas é chamado de escala termométrica. Tá bem? E essas escalas, elas estão relacionadas diretamente com a cultura e a região. Então, por exemplo, aqui vamos olhar aqui à nossa direita. A primeira foto é de uma área de reabastecimento de automóveis na Califórnia, nos Estados Unidos. E a temperatura aqui nesse painel está numa escala diferente do que a gente usa, né? Esse F aqui significa Fahrenheit. E 84,9 graus Fahrenheit. O que isso significa, né, para a gente? Né? É muito incomum, né? Mas aqui embaixo, na segunda foto, tem um termômetro na cidade de São Paulo, que está marcando 36 graus Celsius. Né? O C significa Celsius. Então, isso já é, para nós, bem mais comum. Né? Uma temperatura de 36 graus é um dia quente para nós. Né? Então, vamos ver agora essas escalas termométricas. Então, na página 56, abram comigo, por favor, na página 56. A primeira escala que a gente tem aí é a escala Celsius. Tá? Essa escala é uma das mais utilizadas no mundo, inclusive aqui no Brasil. Tá bem? Ela foi criada pelo pesquisador sueco Anders Celsius em 1742. Então, o que essa escala ela determina? Ela atribuiu o valor de zero. Então, o valor de zero corresponde à temperatura de fusão da água, ou seja, quando a água no estado sólido passa para o estado líquido. Essa é a mudança de estado de fusão, tá? Ou seja, quando o gelo começa a derreter. Então, ele atribuiu esse valor de zero, então 0 grau. Tá? E atribuiu o valor de 100 à temperatura que a água começa a ebulir, temperatura de ebulição, quando passa do líquido para o gasoso. Então, lembra quando a gente começa a ferver a água na nossa casa para fazer um chá, um café, um arroz? Então, a água está ebulindo. Então, a temperatura da água de ebulição, na escala Celsius, ele atribuiu o valor de 100 graus. Tá? A escala, então, caminha de 1 em 1 grau, e entre 0 e 180 existem 100 partes iguais. Essa é a escala de Celsius. Tá? Essa escala também ela pode ter valores abaixo de zero. Tá bem? Por exemplo, 10 graus negativos. Né? Essa temperatura ela existe na escala de Celsius. Tá? A segunda escala é a escala de Fahrenheit. Ela foi criada pelo físico Daniel Fahrenheit. Tá? Ela é utilizada em muitos países onde o idioma oficial é o inglês. Então, coloquei, por exemplo, aqui as bandeiras dos Estados Unidos, da Inglaterra, Austrália. Tá? É utilizado nesses países. Nessa escala, o físico Daniel Fahrenheit ele atribuiu o valor de 32 à temperatura de fusão da água. Então, mais uma vez, quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, tá? 32. E atribuiu o valor de 212 à temperatura em que a água começa a ebulir, a temperatura que ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Essa escala, então, de Fahrenheit, ela caminha de 1 em 1 grau também, mas entre 32 e 212 tem 180 partes iguais. Tá?
por último, a escala Kelvin. Tá? Essa escala ela é muito comum na comunidade científica. Ela foi criada pelo físico Lord Kelvin. Tá? E essa escala ela adota como zero a menor temperatura possível no universo. 0 Kelvin seria o nível térmico mais baixo. Vamos lembrar lá que a temperatura é a agitação, né, das partículas que compõem os corpos, que compõem a matéria. Então, 0 Kelvin seria o nível mais baixo de agitação possível. Tá? Além disso, isso é importante, a escala de Kelvin ela não admite temperaturas negativas. Tá? Então, por quê? Porque o zero, que é o valor mais baixo, já é o nível térmico mais baixo possível. Tá? Então, essa escala ela começa a partir de zero. Mas aqui no nosso termômetro aqui, que está ilustrado, nós temos a temperatura de 273. Então, 273 graus corresponde à temperatura de fusão da água. Esse valor foi atribuído. Tá? E o valor de 373 é o valor de ebulição da água. Então, mais uma vez, a fusão é o sólido para o líquido, tá? E em Kelvin, na escala de Kelvin, essa temperatura equivale a 273 graus. E a temperatura de ebulição, que é do líquido para o gasoso, na escala Kelvin, é 373 graus. Tá bem? Então, agora eu coloquei aqui as três escalas juntas, como está na página 56 para vocês. Tá? Então, olha só. 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit e 273 graus Kelvin. Tá? Então, por isso que aqui no Brasil, às vezes 36 graus, né, Celsius vai equivaler, por exemplo, aí, a uma temperatura de 70, né, mais ou menos, 70 graus Fahrenheit. Tá? Porque as escalas são diferentes, né? Então, essa é a correspondência das escalas, tá? 100 graus Celsius equivalem a 212 graus Fahrenheit, que equivale a 373 graus Kelvin, tá bom? Lembrando que na escala Kelvin não existe temperatura negativa. O 0 grau Kelvin é a temperatura do mais baixo nível térmico possível, tá? Mais baixo nível térmico possível, tá bem? Eu gostaria que vocês anotassem essa primeira equação aqui para a transformação da temperatura em graus Celsius para Fahrenheit. Por quê? No exercício 37 da página 57 vai pedir essa transformação. Tá? Então, anotem, por favor, dá um pause no vídeo. Anotem, por favor, pode ser na própria apostila, somente essa equação, tá? Da transformação de graus Celsius para Fahrenheit, tá bem? Mas existem outras equações para a gente poder fazer as transformações, né? A primeira aqui de Fahrenheit para Kelvin e a terceira de Celsius para Kelvin, tá? Então, esse Czinho aqui é de Celsius, esse F é de Fahrenheit e o K de Kelvin. Então, vamos fazer um exercício só para vocês poderem aplicar essa equação para ficar mais fácil, tá bem? Vamos lá, acompanhe comigo aqui no slide. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima temperatura do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual é o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Porque, né, nos Estados Unidos eles não usam Celsius, usam Fahrenheit. Então, nós vamos pegar a equação que eu falei com vocês. Ó. Temperatura em Celsius dividido por 5 equivale à temperatura de Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, o que nós vamos fazer? Esse 60 graus Celsius vai entrar no lugar do TC, da temperatura Celsius. Tá? Então, ao invés de TC, eu vou repetir a equação, vou colocar 60 dividido por 5 é igual a TF, que é a temperatura em Fahrenheit que eu quero descobrir, menos 32 dividido por 9. 60 dividido por 5 dá 12. Né? Então, eu repito o restante da equação. 12 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora, para eu encontrar o Fahrenheit, eu passo o 9, ó,
multiplicando, já que ele está dividindo do lado direito. Então, ele vai para o lado esquerdo multiplicando. Então, 12 vezes 9 é igual a TF menos 32. 2 vezes 9 é igual a 108. Então, 108 é igual a TF menos 32. Agora, o 32 vai passar para o outro lado com a operação inversa. Se ele está negativo, ele vai positivo. Então, 102 mais 32, 108, desculpa, mais 32 é igual a TF. Então, a temperatura em Fahrenheit equivale a 140 graus. Tá? Então, 60 graus Celsius equivalem a 140 graus Fahrenheit. Então, é só substituir na equação. Tá bem? Então, pessoal, para casa, vocês vão fazer, por favor, os exercícios de número 36, 37, 38 da página 57. Lembrando que no número 37 tem que aplicar a fórmula que eu ensinei para vocês, tá? E na página 58, somente, então prestem atenção, somente o número 39, tá? Esses exercícios serão corrigidos na quarta-feira, nossa aula de quarta-feira, no dia 13, tá bem?